Ronaldinho Gaúcho, o lendário craque do futebol brasileiro, entrou discretamente no Samba Grill, seu restaurante no coração pulsante do Rio de Janeiro. Vestindo um moletom cinza e um boné que cobria parcialmente seu rosto sorridente, ele parecia apenas mais um cliente em busca de um prato quente e uma cerveja gelada. Ninguém poderia imaginar que ali, misturado à multidão, estava o dono do lugar, o homem cujo nome ecoava nos estádios e nas ruas do Brasil. O Samba Grill não era apenas um negócio para Ronaldinho, era um sonho materializado, um espaço onde a alegria do samba, o cheiro de carne grelhada e o calor humano se encontravam para criar algo especial. Ele havia planejado cada detalhe. O cardápio inspirado nas churrascarias tradicionais, os chefes escolhidos a dedo, a decoração que misturava o rústico com o moderno, tudo para que cariocas e turistas sentissem o verdadeiro espírito brasileiro. Mas Ronaldinho sabia que um restaurante, por mais bem-sucedido que fosse, escondia suas verdades nas sombras, longe dos olhares dos clientes. Não era nos lucros ou nas críticas elogiosas que se media a alma de um lugar, mas nas conversas sussurradas nos corredores, nos suspiros cansados dos funcionários após um turno exaustivo, no que acontecia quando as luzes do salão diminuíam. Por isso, de tempos em tempos, ele fazia questão de visitar o Samba Grill como um cliente qualquer, sem alarde, sem escolta, apenas um homem comum querendo sentir o pulso do seu negócio. Naquela noite o restaurante estava vibrante. O burburinho da clientela enchia o ar, misturado ao som de uma música samba suave que saía dos alto-falantes. Mesas lotadas, casais rindo, amigos brindando com caipirinhas e garçons dançando entre as cadeiras com bandejas cheias de picanha suculenta e batata frita crocante. O aroma de alho, chimichurri e carne na brasa pairava como uma promessa de conforto. À primeira vista, tudo parecia perfeito, uma pintura viva do que Ronaldinho imaginava quando abriu o Samba Grill. Mas ele, com sua experiência de vida nas ruas e nos campos, sabia que as aparências eram traiçoeiras. Enquanto caminhava em direção ao balcão, seus olhos treinados captaram algo fora do comum. O gerente, Marcelo, um homem de meia-idade com postura rígida e camisa impecavelmente passada, observava o salão com uma intensidade que ia além da vigilância. Ele não era apenas um chefe atento. Havia algo em sua expressão, um brilho frio nos olhos, que sugeria controle, não liderança. Ronaldinho notou como os garçons desviavam o olhar quando passavam por ele, como se temessem chamar sua atenção. Aquilo o incomodou, mas ele decidiu não tirar conclusões precipitadas. Sentou-se em um banco no balcão, pedindo uma água com gás, e deixou seus sentidos captarem o ambiente. Foi então que ele ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo de um corredor lateral que levava à área de descanso dos funcionários. Era um choro abafado, daqueles que se tenta esconder, que carrega mais dor do que as lágrimas deixam transparecer. Ronaldinho virou a cabeça lentamente, sem chamar atenção. A porta do pequeno cômodo estava entreaberta e ele conseguiu ver, por uma fresta, uma jovem com o uniforme do Samba Grill. Ela estava de cabeça baixa, os dedos apertando a borda de uma mesa de metal como se precisasse se segurar para não desmoronar. Ao lado dela, um rapaz, também funcionário, falava em voz baixa, com um tom urgente, mas cuidadoso. Ronaldinho não conhecia a garota, mas o olhar dela, uma mistura de medo e exaustão, o atingiu como um soco no estômago. Algo estava muito errado, e ele não era do tipo que virava as costas para uma situação assim. Ele voltou a atenção para o copo de água, mantendo a expressão neutra, mas sua mente já trabalhava a mil. O choro não era apenas cansaço. Havia algo mais profundo, algo que cheirava a injustiça. Ele decidiu observar mais de perto, mas sem se expor. Ronaldinho tinha um dom para se misturar, para fazer as pessoas se sentirem à vontade, uma habilidade que ele usava tanto nos gramados quanto fora deles. Levantou-se casualmente e caminhou em direção à área dos garçons, onde bandejas eram organizadas e pedidos eram anotados. O rapaz que estava com a garota, cujo crachá dizia Pedro, arrumava pratos com um nervosismo contido. Ronaldinho se aproximou, mantendo o tom leve. Ei, amigo, tem uma caneta aí? Pedro, pego de surpresa, hesitou antes de pegar uma caneta do balcão e entregá-la. Ronaldinho não se afastou. Ele olhou para o jovem, que parecia evitar contato visual, e decidiu arriscar. Aquela garota ali, sua amiga, parece chateada. Tá tudo bem com ela? Pedro enrijeceu, seus dedos apertando a pilha de pratos. Ela tá bem, respondeu rápido demais, o que só confirmou as suspeitas de Ronaldinho. Ele inclinou a cabeça, mantendo a voz calma, quase amigável. Não parece não. Pedro engoliu em seco,
seus olhos desviando rapidamente para Marcelo, que ainda estava no canto do salão, observando tudo como um falcão. Após uma longa pausa, ele baixou a voz, quase um sussurro. Não tá bem, não. Mas é. Complicado. Ronaldinho leu a tensão no rosto do rapaz, a forma como suas mãos tremiam levemente. Pedro queria falar, mas o medo o segurava. É cliente dando trabalho? Ronaldinho perguntou, testando o terreno. Pedro hesitou, e aquele silêncio disse tudo. Não é cliente, ele murmurou, os olhos fixos no chão. É o Marcelo. Ele pressiona ela. Pressiona todo mundo, mas com a Clara é pior. Ronaldinho sentiu um aperto no peito. Ele conhecia esse tipo de história. Tinha visto isso em vestiários, em comunidades, em lugares onde o poder era usado para calar os mais vulneráveis. Como assim pressiona? Perguntou, mantendo a voz baixa, mas firme. Pedro olhou ao redor, como se temesse que Marcelo pudesse ouvir mesmo estando tão longe. Ele faz ela ficar até tarde, sozinha, limpando o estoque, fazendo coisas que não são do turno dela, e sempre fala coisas estranhas. Tipo que ela precisa mostrar gratidão pelo emprego. Se ela reclama, ele ameaça mandar embora. A voz de Pedro tremia, uma mistura de raiva e impotência. Ronaldinho apertou o copo de água com mais força, mas não deixou a raiva transparecer. Ele sabia que naquele momento não era Ronaldinho Gaúcho o astro que precisava agir. Era Ronaldinho, o homem que cresceu nas ruas de Porto Alegre, que entendia o peso de se sentir preso, de não ter para onde correr. Ele agradeceu a Pedro com um aceno, voltou ao balcão e pediu uma cerveja, só para manter a fachada. Sua mente, porém, estava em outro lugar. Enquanto fingia observar o cardápio, Ronaldinho relembrou momentos da própria vida. Ele já tinha estado no lugar de Clara, não exatamente igual, mas próximo. Quando jovem, antes da fama, ele trabalhou em bicos, enfrentou chefes que abusavam da autoridade, que faziam você se sentir pequeno para manter o controle. Ele sabia como era engolir o orgulho porque precisava do dinheiro, porque a família contava com você. Mas agora, ele não era mais aquele garoto. Ele tinha poder, e com esse poder vinha a responsabilidade de fazer o que era certo. O problema no Samba Grill não era só Marcelo. Era o silêncio que permitia que ele continuasse. Ele precisava de mais informações antes de agir. Precisava entender até onde ia aquela rede de medo. Ronaldinho decidiu se aproximar de outro funcionário, alguém que talvez estivesse menos assustado. Ele notou uma cozinheira, Dona Rosa, uma mulher mais velha que parecia carregar a sabedoria de quem já viu de tudo. Ela estava no canto da cozinha aberta, onde os clientes podiam ver os espetos girando na churrasqueira. Ronaldinho se aproximou, pedindo uma sugestão de prato, e logo puxou conversa. Trabalhar aqui deve ser puxado, né? Muita pressão? Dona Rosa riu, um riso cansado, mas genuíno. Filho, pressão é o de menos. O problema é quando a pressão vem com má intenção. Ela não disse mais nada, mas o olhar que lançou na direção de Marcelo foi suficiente. Ronaldinho entendeu. Não era só Clara. Marcelo tinha criado um ambiente onde todos se sentiam presos, onde o medo de perder o emprego era maior que a vontade de lutar. Ele voltou ao seu lugar no balcão, a cerveja intocada à sua frente. O salão continuava animado, mas para Ronaldinho, o brilho do Samba Grill estava manchado. Ele pensava em Clara, em Pedro, em Dona Rosa, em todos que trabalhavam ali sob a sombra de Marcelo. Ele poderia simplesmente chamar seus advogados, demitir o gerente e seguir em frente. Mas isso não bastava. Ele queria entender a raiz do problema. Queria dar a essas pessoas a chance de falar, de serem ouvidas. Ronaldinho olhou para o corredor onde Clara havia desaparecido. Ela ainda estava lá, provavelmente tentando se recompor antes de voltar ao trabalho. Ele sentiu um peso no peito, mas também uma determinação crescente. Ele não ia embora até descobrir toda a verdade, até garantir que ninguém no Samba Grill precisasse chorar escondido novamente. Enquanto o samba tocava ao fundo, Ronaldinho traçava um plano. Ele precisava falar com Clara, mas sem colocar lá em risco. Precisava de provas, de algo concreto que pudesse usar contra Marcelo. E, acima de tudo, precisava mostrar a esses funcionários que eles não estavam sozinhos. Ele terminou a cerveja, deixou uma gorjeta generosa e se levantou, caminhando em direção à saída. Mas não estava indo embora. Ele apenas precisava de um momento para respirar, para organizar os pensamentos. Do lado de fora, sob o céu estrelado do rio, ele olhou para o letreiro do Samba Grill. Aquele lugar era mais do que um restaurante. Era um reflexo de quem ele era, dos valores que carregava. E ele não ia deixar que a ganância ou o abuso de poder destruíssem isso. Ronaldinho respirou fundo,
o ar quente da noite carioca enchendo seus pulmões. Ele voltaria. E quando fizesse, as coisas iam mu. Ronaldinho Gaúcho voltou ao Samba Grill alguns dias depois, quando o sol já havia se posto e as luzes do Rio de Janeiro brilhavam como estrelas caídas na terra. Desta vez, ele não veio para observar ou ouvir sussurros. Veio para agir. O peso do que descobrira na última visita ainda o incomodava. Clara, a jovem garçonete, chorando em silêncio. Pedro, o cozinheiro, preso entre a raiva e o medo. Dona Rosa, com seu olhar sábio que dizia mais do que as palavras. O restaurante, que deveria ser um lugar de alegria e união, estava sufocado por um gerente, Marcelo, que usava seu poder para intimidar e controlar. Ronaldinho sabia que demitir Marcelo seria apenas o começo. O verdadeiro desafio era restaurar a confiança dos funcionários, dar a eles uma voz e garantir que ninguém mais passasse pelo que Clara enfrentava. Ele entrou no restaurante com passos firmes, o moletom e o boné ainda o disfarçando, mas sua mente estava clara como o céu carioca. Hoje, ele não seria apenas um cliente. Hoje, ele seria o Ronaldinho que mudou jogos nos gramados e que agora queria mudar vidas. O Samba Grill estava mais tranquilo naquela noite. A multidão do fim de semana havia dado lugar a um público menor, com mesas ocupadas por famílias, alguns turistas e casais aproveitando a calma. O som do samba ainda ecoava, mas agora parecia mais um pano de fundo suave do que uma celebração vibrante. Ronaldinho sentou-se em uma mesa no canto, de onde podia ver todo o salão. Marcelo estava lá, como sempre, com sua camisa impecável e postura de quem se sentia dono do mundo. Ele caminhava entre as mesas, corrigindo os garçons com gestos bruscos e falando em um tom que, mesmo de longe, soava mais como ordem do que orientação. Clara, por sua vez, atendia uma mesa próxima, seus movimentos mecânicos, o sorriso forçado. Ronaldinho notou como ela evitava olhar na direção de Marcelo, como seus ombros se encolhiam cada vez que ele passava por perto. Aquela cena reacendeu a determinação dentro dele. Ele não podia esperar mais. Ronaldinho decidiu começar por Clara. Ele precisava que ela soubesse que não estava sozinha, mas também queria evitar qualquer risco para ela. Quando Clara passou por sua mesa para anotar o pedido, ele falou em voz baixa, mantendo o tom casual. "Oi, Clara, será que você pode me ajudar com uma coisa rapidinho?" Ela hesitou, surpresa por ouvir seu nome de um cliente, mas assentiu. "Claro, senhor. O que precisa?" Ronaldinho sorriu, um sorriso que carregava a mesma simpatia que encantava multidões nos estádios. "É só uma dúvida sobre o cardápio, mas... Você tá bem? Parece meio tensa." Clara congelou por um segundo, seus olhos arregalados, como se não soubesse se podia confiar. "Tô bem sim, senhor", respondeu, mas sua voz tremia. Ronaldinho inclinou-se ligeiramente, mantendo a voz baixa. "Clara, eu sei que as coisas não tão bem. E sei que é por causa do Marcelo. Você não precisa dizer nada agora, mas quero que saiba que isso vai acabar." Ela piscou, confusa, e seus dedos apertaram o bloco de anotações. Antes que pudesse responder, Marcelo apareceu, sua sombra caindo sobre a mesa como uma nuvem escura. "Tá tudo certo por aqui?" perguntou Marcelo, sua voz carregada de uma falsa cortesia. Clara enrijeceu imediatamente, murmurando um "sim, senhor", antes de se afastar rapidamente. Ronaldinho encarou Marcelo, mantendo a calma, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. "Tudo ótimo", respondeu, com um tom que era ao mesmo tempo educado e desafiador. Marcelo hesitou, sentindo algo diferente naquele cliente, mas não disse nada e se afastou. Ronaldinho sabia que o momento estava chegando. Ele precisava de uma prova concreta, algo que não deixasse margem para Marcelo se defender. E ele já tinha um plano. Durante a última visita, Ronaldinho havia conversado com Pedro, que mencionara uma gravação que um colega, João, havia feito. Era um áudio curto, capturado acidentalmente durante uma discussão entre Marcelo e Clara no depósito. João, um ajudante de cozinha, estava com medo de usar a gravação, mas a guardava no celular como uma espécie de segurança. Ronaldinho precisava disso. Ele esperou até o intervalo de João, quando o rapaz saiu para fumar do lado de fora do restaurante. Sob a luz fraca de um poste, Ronaldinho se aproximou mantendo o tom descontraído. "João, cara, preciso da tua ajuda. É sobre a Clara." João ficou tenso, olhando ao redor como se esperasse que Marcelo aparecesse. Eu não quero problema, cara", disse quase sussurrando. Ronaldinho colocou a mão no ombro dele, um gesto que transmitia confiança. "Não vai ter problema. Você tem algo que pode ajudar a Clara, e eu prometo que ninguém vai te prejudicar." Após um longo silêncio,
João suspirou e puxou o celular. É só isso que eu tenho, disse mostrando o áudio. Ronaldinho ouviu. A voz de Marcelo, fria e ameaçadora, dizendo a Clara que, se ela não colaborasse, poderia esquecer o emprego. Era o que ele precisava. Com a gravação em mãos, Ronaldinho voltou ao restaurante. Mas agora sua postura havia mudado. Ele não era mais o cliente discreto. Quando Marcelo passou pelo salão repreendendo Clara por uma bandeja mal equilibrada, Ronaldinho se levantou e caminhou diretamente até ele. O salão parecia parar, os clientes percebendo a tensão no ar. Marcelo, disse Ronaldinho, alto o suficiente para que todos ouvissem. Preciso de uma palavra com você. Agora. Marcelo franziu a testa, irritado com a interrupção, mas riu, tentando manter o controle. Desculpe, senhor, mas estou ocupado. Se precisar de algo, posso chamar um garçom. Ronaldinho não recuou. Ele tirou o boné, deixando seu rosto à mostra, e puxou um cartão do bolso. O cartão de proprietário do Samba Grill. Acho que você vai querer falar comigo, disse, sua voz firme, mas calma. O salão ficou em silêncio. Clara, que estava a poucos metros, deixou escapar um suspiro de surpresa. Marcelo empalideceu, sua confiança desmoronando como areia. Sem dar chance para Marcelo se recuperar, Ronaldinho continuou, agora falando para todos. Meu nome é Ronaldinho Gaúcho. Eu sou o dono deste restaurante. E o que está acontecendo aqui, com a Clara, com outros funcionários, não vai mais continuar. Ele segurou o celular, mostrando que tinha a gravação, mas não a tocou ainda. Marcelo, você abusou do seu poder. Intimidou pessoas que dependem deste trabalho para viver. Isso acaba agora. Marcelo tentou se defender, gaguejando. Senhor, isso é um mal-entendido. Eu sempre fui profissional. Ronaldinho o cortou, sua voz agora mais dura. Profissional? Ameaçar a Clara? Forçar ela a ficar sozinha com você até tarde, isso é profissional? Ele virou-se para Clara, suavizando o tom. Clara, você não precisa ter medo. Ele não tem mais poder aqui. Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas pela primeira vez, parecia haver um brilho de esperança. Ronaldinho pediu que Marcelo fosse ao escritório, onde ele o informou oficialmente da demissão. Você tá fora, Marcelo, e isso não é negociável. Marcelo, agora sem argumentos, saiu do restaurante em silêncio, sob os olhares de alívio dos funcionários. Mas Ronaldinho sabia que demitir Marcelo não era suficiente. Ele reuniu todos os funcionários no salão, após o expediente com as portas fechadas. Vocês são o coração do Samba Grill, começou, olhando para cada um deles. Eu falhei com vocês porque não vi o que estava acontecendo antes. Mas isso muda hoje. Ele pediu que todos compartilhassem o que sentiam, o que precisava melhorar. Clara, hesitante, falou primeiro. Eu me sentia presa. Ele me fazia pensar que, se eu falasse, ia perder tudo. Pedro acrescentou. Não era só ele. A pressão para nunca reclamar, para aceitar tudo, isso tá em todo lugar. Dona Rosa, com sua voz firme, completou. A gente precisa de respeito, Ronaldinho. Não só de um chefe novo, mas de um lugar onde a gente possa ser ouvido. Ronaldinho ouviu cada palavra, sentindo o peso da responsabilidade. Ele prometeu mudanças concretas. Um novo gerente seria contratado, mas só após consulta com a equipe. Um canal anônimo seria criado para denúncias, e ele pessoalmente supervisionaria a transição. Além disso, ofereceu apoio para Clara e outros, como cursos de capacitação, para que nunca mais se sentissem presos a um emprego por medo. Vocês não são só funcionários, disse ele. Vocês são o Samba Grill, e eu quero que se orgulhem de estar aqui. A noite terminou com os funcionários limpando o salão, mas agora com um clima diferente. Clara, Pedro e Dona Rosa conversavam, riam baixo, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ronaldinho ficou até o fim, ajudando a empilhar cadeiras, algo que surpreendeu a todos. Quando o restaurante fechou, ele ficou do lado de fora, olhando o letreiro do Samba Grill. Ele pensou em sua trajetória de um menino de Porto Alegre a um ídolo mundial. O futebol lhe deu tudo, mas momentos como aquele, onde ele podia fazer a diferença na vida de pessoas como Clara, eram o que realmente importava. Ele sabia que o trabalho não estava concluído. Outros restaurantes, outras cidades, talvez tivessem seus próprios Marcelos. Mas por enquanto, o Samba Grill estava no caminho certo, e Ronaldinho prometeu a si mesmo que continuaria lutando, não só pelos troféus, mas pelas pessoas que mereciam ser vistas e ouvidas.